Olá, boa tarde. Estamos aqui na nossa oficina de técnica circense, em mais um dia aqui agora falando sobre emoções. Eu trouxe aqui uma ilustração onde a gente vai falar um pouco sobre essas caras e bocas, né? Que é muito divertido fazer com as crianças também. Então eu trouxe várias sugestões de carinhas aqui e de que expressam emoções, ok? Então a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Então nessa imagem, nessa gravura, eu tenho a carinha de raiva, carinha de nojo, carinha de medo. Tenho também a carinha de tristeza, carinha de surpresa e de alegria. Vamos ver aqui, deixa eu focar um pouquinho mais. A de alegria. Ok. Então, eu vou estar propondo aqui uma atividade com jogos, ok? Eu chamo de jogo das emoções, ok? Então, aqui, a partir dessa gravura, nós podemos montar um jogo, né? E trabalhar um pouco essa questão de emoções e aqui dentro da nossa oficina é um pouco também tem muito, né, do teatro. Então, por isso eu trago esse tipo de exercício, ok? Ajuda muito as crianças a desenvolverem, né? A desenvolverem esse lado da emoção, esse lado do sentimento. Então, um dos exercícios que eu faço com elas é exatamente isso. Eu mostro uma gravura e peço para que elas repitam essa imagem, né? Então, que elas façam essa expressão corporal, quer dizer, essa expressão facial. O que não impede também de fazer uma expressão corporal, né? Além da expressão facial, eles podem também expressar algo com o corpo, né? Com as mãos, com o corpo. Para traduzir realmente uma imagem completa, vamos supor, uma imagem de alegria. Então, além dela fazer ter um sorrisão, ter essa expressão um pouco mais leve, ela também pode pular, saltar de alegria, né? Ela pode vir e abraçar, ela pode transbordar esse sentimento de alegria ou qualquer um outro. O medo também, a criança pode simplesmente expressar com uma expressão facial, mas também poderia estar se encolhendo, né? Encolhendo o corpo, ou pondo a mão no rosto, pondo a mão meio que se escondendo, né? Então, um medo mesmo assim poderia ser também ela se protegendo com as mãos, né? Por medo de algo. A surpresa também, né? A surpresa é uma maneira também interessante, porque alguns ficam com uma expressão meio que surpresa, mas num tom mais alegre. Outros, uma surpresa num tom mais triste, mais pesado. Então, tem um pouco de diferença aí, né? Enfim, a tristeza você pode expressar apenas uma carinha de tristeza, mas junto com a tristeza também poderia vir um choro, junto com a tristeza poderia vir uma raiva, né? E essas expressões, esses sentimentos vão aparecendo conforme nós vamos fazendo os exercícios, eles vão buscando dentro de si um sentimento, né? Expressar esses sentimentos, ok? É, a expressão facial, ela também é um atributo dentro do idioma de Libras, né? É, sem o uso dessa informação, essa informação fica incompleta, sem o uso da expressão. Então, é muito importante, né, essa expressão corporal, saber passar essa emoção, ok?
o movimento da cabeça, o movimento do olhar, tudo isso traduz, né, uma emoção, traduz um sentimento. Então, é bacana a gente trabalhar esses exercícios, ok? Aqui eu tenho outras carinhas que eu já busquei na internet, tá, gente, mesmo, para fazer esses exercícios em sala, em oficina. Então, aqui, ó, eu tenho várias carinhas, né, ó, uma carinha que parece uma carinha de carinho, de amor, de choro. Aqui mostrando a língua, né? Aqui com raiva, ó, a carinha de muita raiva. Deixa eu colocar aqui certinho. Carinha da raiva. Deixa eu abaixar aqui a luz, ver se melhora. Aqui uma carinha mais, sei lá, um fim de semana, um passeio, um dia de sol, ok? Um dia alegre. Aqui um outro rostinho aqui. Qual é a sua expressão, hein? Medo, raiva? Qual seria essa expressão para você? Aqui tem mais outra. Eu acredito que tá um pouco. Deixa eu baixar. Vamos ver aqui. Olha lá. Mais uma aqui de. Eu falo que é nojo, né? Um vômito, alguma coisa assim. Olha, uma piscadinha. Uma outra expressão aqui, eu acredito que também é de surpresa, ok? Pra gente ver como muda, né? Como fica interessante. Eu vou mostrar uma próxima. Olha essas carinhas, que coisa mais bonitinha. Tá vendo? A gente pode estar usando também, ó, nos nossos exercícios de expressões faciais, alguns acessórios, olha, como um bigode, barbinha, batom, óculos, maquiagem. E aí fica um exercício bem bacana, ok? Vou para a próxima. Olha que bacana. Aqui são outras imagens bem divertidas. Olha esse daqui, é bem divertido também, ele chora de rir, né? Nossas carinhas tão famosas na internet. E a gente pode utilizá-las muito nas nossas atividades. Ok. A próxima. Olha aí. O bocão. Carinha de triste ou de brava. Sorrisos. As linguinhas aí, de repente, salivando aí, uma coisa deliciosa que os seus olhos estão vendo, ou o seu olfato está sentindo um cheiro de algo bem gostoso. Então aí as nossas expressões faciais. Ok. Vamos para a próxima. Aqui nós podemos observar as mãozinhas do lado, né, da expressão. Deixa eu colocar mais próximo da câmera.
nós temos as mãozinhas bem próximas. Deixa eu deixar um pouco mais a luz, ver se ele foca melhor. Olha só. Ok. Ó, as mãozinhas do lado, como eu falei, né, ó. As mãos, corpo, tudo ele pode se expressar. Ok. Então, nós temos como base essa gravura, que a partir daqui, né, são alguns dos sentimentos mais expressivos. Então, repetindo, a raiva, o nojo, o medo, a tristeza, a surpresa, a alegria, entre tantos outros que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou deixar no grupo essas imagens para que vocês aproveitem, né? Vocês podem estar imprimindo e tá a partir daqui criando, né? Montando essas atividades. Aqui eu vou sugerir, né? Como já fiz um vídeo com sugestões de atividades, né? Mas mais uma vez eu vou falar sobre essa sugestão agora utilizando essas emoções, ok? Então, podemos colocar um espelho, né? Ou ir até uma sala de espelho, onde nós estivermos, e trabalhar essa emoção, fazendo com que a criança se olhe no espelho e veja essa própria imagem, né, dela. Então, ver como ela fica com a carinha de raiva, como é que fica a carinha dela com nojo, com medo, com a tristeza, com a surpresa, com a alegria. E eu gosto de brincar durante essa oficina, colocando então as crianças diante do espelho, e eu vou falando, tá? Emoção, carinha de medo, né? Carinha de alegria, e elas vão fazendo e eu costumo fotografar. Eu acho muito legal elas poderem depois estarem pensando, né, verificando como que é esse sentimento, o que que ela sentiu naquele momento, foi uma brincadeira, foi um exercício, mas tudo isso vai ajudar a criança. Muitas crianças não conseguem se assim, tem muita timidez, né? Tem muita timidez e muitas vezes se esconde, muitas vezes não quer participar da brincadeira. E esse trabalho com as emoções ajuda muito, né? Eu percebi que muitas crianças se soltaram a partir desse exercício, então é um exercício que eu faço questão, né? De, de fazer esse exercício, de que as crianças experimentem, tenham esse experimento, né? Porque é muito bacana e é muito gratificante quando você vê o resultado disso, né? A criança depois também pode expressar tudo isso em um desenho, pode expressar ou escrevendo, né? As crianças que já escrevem, eu costumo também fazer uma roda de conversa, e na roda de conversa a gente fala sobre o que eles acharam de tal exercício, né? Qual foi o sentimento, o que essa brincadeira trouxe para ele a partir dali, né? Fez alguma diferença? Foi engraçado? Foi gostoso? Foi participar desse experimento? Como foi para essa criança? Como foi para esse adolescente? Como foi para essa pessoa? Então, é bacana fazer esse tipo de exercício, ok? Então, como sugestão também, eu tenho mais um jogo, né, para estar falando, e eu uso mais ou menos a mesma técnica. É um outro jogo que eu vou falar logo aqui em diante, logo a seguir,
eu vou estar falando sobre o jogo de mímica, né? Que eu já tinha gravado, mas no fim deu um probleminha no áudio, então eu vou repassar esse exercício e essa atividade do jogo também de mímica, ok? E como que eu montei, e a partir de sugestões das próprias crianças também, ok? Então, continuando aqui, uma das minhas propostas é você colocar, uma das atividades que eu faço é assim, coloco várias dessas folhas, né? Coloco elas numa sala, em alguns lugares diferentes da sala, uma numa parede, outra em outra parede. Então eu distribuo essas folhinhas e peço para que as crianças andem pela sala, né, as crianças, os alunos, participantes andem pela sala, escolham uma carinha que eles vão reproduzir, ok? Eles vão estar andando, olhando, observando as carinhas, as emoções que está sendo passada, e então eles vão reproduzir essa carinha. As crianças que estão sentadas vão observar essa carinha, vão repetir essa carinha, certo? E vão dizer aonde, qual foi a carinha escolhida, né? Então, eles vão apontar, né? Às vezes eu numero, como vocês viram aqui, algumas estão numeradas, tá vendo? Então, pode estar fazendo isso também, né? Numerando todas elas. E vamos supor, a criança escolheu a carinha 7. Então, como que ela vai demonstrar essa carinha 7? Eu posso ter alguns acessórios, né? Inclusive o acessório de óculos de coraçãozinho. Esses óculos de festas, né? Óculos para somente para brincadeiras mesmo, né? Aqueles de plásticos, acrílico, enfim. Então, podemos estar usando isso. Ou a criança também pode estar fazendo com as mãos, né? Um coraçãozinho com as mãos. E aí a proposta é exatamente, ela vai ficar dando um sorrisinho assim e fazendo, né, um coraçãozinho lá com as mãos. E aí a turma tem que acertar, né? Tem que falar qual é a carinha que ela reproduziu. Então, eles têm que falar um número 7, ok? Essa é uma das atividades, é uma das propostas, ok? A outra, então você pode até dividir isso em turminhas, né, para ver quem acerta primeiro, né? Então acertou, então ponto para a turminha A, ou então a turminha B. Então a gente pode estar dividindo e fazendo isso. Então eles vão achar qual é a carinha que foi escolhida e a gente vai colocando a pontuação para eles, ok? Uma outra forma também é cortar os quadradinhos, né? Pegar essas carinhas. Eu costumo colocar numa cartolina ou num papelão, né? Que eu tenha para aproveitar, para reciclar. E então eu colo a folha lá e depois eu recorto os quadradinhos, certo? Ó, eu vou recortando e faço as fichinhas. E a pessoa então vai colocar, eu coloco tudo dentro de um saquinho ou dentro de uma caixa, essas figuras já pronta, e a criança então vai colocar a mão, vai pegar a carinha e vai reproduzir, ok? E as crianças que estão assistindo, as crianças que estão sentadas ou aguardando a vez delas participarem, fazendo as caretinhas, as caras e bocas, enfim, essas crianças então repetem, né? Repetem qual foi a carinha. Então é bem gostoso, é bem divertido também, ok? E eu sempre procuro registrar, né? Tirando fotos ou filmando, que eu acho bem interessante, principalmente quando a criança começa a oficina e depois quando eu venho repetir esse exercício mais para o meio da oficina, mais para o final, e ver o quanto ela desenvolveu. Ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a outra atividade, que é sobre a parte da mímica, ok? Sobre a parte da mímica.
Só lembrando, nosso tema de hoje, dia 16, então, da semana, o tópico da semana, né, do dia 15 e 16, então, foi montando aros para malabares e falar sobre emoções. Então, ontem já postei o vídeo falando sobre os aros, como montar esses aros de malabares, e também hoje falando sobre as emoções. A semana que vem vamos falar um pouco das histórias de palhaços e circo, e falar um pouco sobre, dar uma introdução sobre o figurino clown, falar sobre o que é clown, enfim, ok? Eu tenho aqui uma resenha sobre mímica, que eu vou estar lendo, ok? Eu vou estar lendo. Então, ó, use a linguagem corporal, né? Como? Através de expressões faciais, gestos, postura, para fazer a fala, né? É aquilo que eu falei, principalmente em Libras, né? Então, existe muito essa coisa da expressão, é muito usada a expressão. E nós também, né? Devemos usar essas expressões. E esses são exercícios que melhoram muito, né? Essa expressão, essa fala, essa nossa linguagem corporal. Movimentos que transmitam emoção, atitudes e reações. Agora a gente está falando sobre mímica, ok? Então, nós estamos falando que através da mímica, através dos movimentos, da emoção, das atitudes e das reações, a gente vai estar transmitindo algo, né? A gente pode imaginar. Quanto mais real a ilusão para o mímico, mais realista será para o público. Então, se eu imagino uma parede e eu paro as minhas mãos na parede, a partir dali, o meu público também vai imaginar que eu tenho uma parede, eu tenho uma barreira ali, certo? Mas primeiro tem que vir de mim, o mímico, né? Ó, tem que vir de mim. Eu estou puxando uma corda, certo? Então, primeiro eu imagino essa corda, eu imagino o peso dela, a textura dela. Eu posso imaginar uma parede, eu posso observar as cores, eu posso imaginar as cores dessa parede, a textura dela. Então, eu vou sentir o áspero dela, ou o suave, o molhado, o seco, ou o frio, o quente. Tudo isso vai me trazer sensações, né? Eu posso usar um ponto fixo, localizar um ponto no meu corpo ou na parede, em algum lugar, e em seguida eu vou manter esse ponto imóvel, esse ponto fixo imóvel no espaço. Essa é uma técnica, é a base de todas as ilusões que eu posso criar, né? Então, eu posso imaginar algo, né? Algo caindo e eu vou lá e pego. Eu posso imaginar o quente, onde eu ponho a mão e me queimo, né? Então, a reação é eu me voltar para mim mesma, né? A minha mão volta, ou é como se, ai, queimou, né? Então, tudo isso é uma reação, é uma expressão corporal que nós usamos muito na mímica também. A ilusão realista de forças imaginárias, né? É muito sério, é muito bacana também testar isso. Ver o quanto você está passando isso para o seu público, para as pessoas que estão interagindo com você. A manipulação do espaço e da matéria. Deixar-se levar pelo vento, ou uma luta para lá e para cá, né? Incluindo um guarda-chuva que se abre e fecha com o vento. É uma mímica legal também, então você pode ou estar com um guarda-chuva e só imaginar então esse vento, essa briga, né, de sua com a chuva e com o vento. Você pode escorregar na água, enfim. Ou você pode ter um guarda-chuva ou pode imaginar um guarda-chuva onde você pega ele, você abre o guarda-chuva, é bacana também. Você pode fazer mímicas de comer, né? Fingindo que está comendo alguma coisa. Você pode fingir que está
comendo um hambúrguer ou um hot dog e de uma forma meia desleixada e de repente cai na sua roupa um molho acidentalmente, ou você vai abrir um molho de ketchup e ele espirra no seu olho ou na sua roupa. Você pode tentar descascar uma banana e em seguida escorregar na casca. Então, são coisas imaginárias, mas muito forte quando você se concentra, né? Quando você se prepara, quando você ensaia esse tipo de trabalho, né? É muito gratificante, é bem bacana, a gente desenvolve muito. E a criança gosta muito desse jogo, sabe? Gosta muito dessa coisa para se auto, eu não diria autotestar, é autoexperimentação mesmo, né? Então ela vai experimentar um sentimento que ela já tem, um sentimento que ela vai tirar de dentro dela. Ela vai se expressar de uma forma, mas ali brincando, ali sem medo, né? Ou se tiver um medo, ela vai botar para fora esse medo e vai tendo essa experimentação, ok? Agora, agora nós vamos falar sobre um outro, só um minuto, sobre um outro jogo. Nós vamos falar sobre um outro jogo. Só um minuto. Vamos falar sobre um jogo de mímica que eu fiz com as crianças e fui melhorando esse jogo. Fui acrescentando várias coisas que eles mesmos, né, iam dando sugestões. E esse jogo acabou ficando com vários cartõezinhos e foi bem bacana. Só um minuto. Como que eu preparei? Eu preparo uma caixinha, né, ou um saquinho de pano, né, que eu tenho, um saquinho de pano, e coloco nele, e coloco nesse saquinho, então, vários cartõezinhos, certo? Eu gosto muito de reciclar algumas coisas, e então eu reciclei caixinhas de bombons, algumas coisas caixas que chegam como embalagem, às vezes eu desmonto ela e depois eu reaproveito nas minhas atividades, né? E então, dessa forma, eu fiz isso daqui, ó. Eu fiz esse jogo com vários cartõezinhos. Olha, você pode ver que aqui tem alguns pedaços de caixa, ó, tem cartolina, tem pedaços de, aqui, ó, caixinhas de bombom, algumas que eu ganhei dos próprios alunos, tá, ó. Então, eu transformava no jogo, tá vendo, ó. Então, aqui não estão separadas, né? Estão bem misturadas. Em que? Aqui eu tenho várias dicas, vamos chamar assim, de dicas, né? Então, eu tenho um grupo de coisas que são objeto, sentimentos, eu coloco eu estou, né? Mas seria sentimento. Eu tenho aqui, deixa eu achar um outro, alguém ou personagem. São as dicas para que as crianças descubram, né, o que é que a pessoa está fazendo, qual é a mímica. Eu tenho animais, lugar, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, objeto, lugar, animais, alguém, personagem, acho que mas são mais esses grupos aí. Só que assim, eu não dividi, vamos supor, os rosas são animais, não, tá tudo misturado aqui, tá? Essas fichinhas. E como que eu montei?
eu recortei, tá vendo? Eu recortei então alguns retângulos, né? Não tem um tamanho certo, e dentro dele eu coloquei o nome, né? Aquilo que a pessoa vai fazer, né? O que que ela vai se expressar. Então, em forma de mímica, né? Então, aqui no caso é chorando. Eu coloco escrito de formas diferentes, porque tem crianças que conseguem ler letras de forma, a outra já não consegue ler letra de forma. Então, uma letra mais manual, uma letra cursiva, enfim. Né? Então, assim, outra maneira também, eu não tive esse tempo para montar, mas os próximos eu vou montar com a imagem também do lado. Porque o que acontece, ó, esse daqui, por exemplo, é uma casa, né? Então eu posso colocar o desenho aqui, uma gravurazinha pequena de uma casa, certo? Por quê? Porque em várias atividades, né, em várias oficinas, tem crianças de idades diferentes. E mesmo quando eu faço atividades com pessoas de idade, né, também com idosos, ou terceira idade, né, como é falado, é, muitos não sabem ler também, têm dificuldades de ler, então com o desenho é muito bom. Crianças de uma idade que ainda não estão alfabetizadas, então tendo o desenho ajuda bastante. Nesse caso, o que é que eu faço? A criança escolhe a cartelinha, né? Tirou a cartelinha, eu leio e falo no ouvido da criança. Aí a criança faz, vamos supor, nesse caso aqui, ó, relógio. Então, a dica é um objeto, relógio. A criança vai fazer um relógio com o corpo dela, tal, ela vai fazer um relógio. E aí a turminha que está assistindo vai ter que adivinhar, né, qual foi o nome que ela tirou né, no cartãozinho, né, na ficha. E até descobrir que foi um relógio, ok? Então, quando a criança não consegue ler, eu leio para ela e falo no ouvido da criança, certo? Mas uma ideia seria colocar a imagem também ao lado dessa, além de escrever, né? Porque eu acho que a maneira também de estar escrito é bacana para a criança desenvolver isso, né? A leitura, eles se esforçam para ler, né? É bem bacana. E aí a gente descobre que tem crianças que não conseguem ler se tiver escrito de uma tal forma, de uma tal maneira, e o desenho também vai ajudar. Então, é isso. Eu vou estar passando aqui os nomezinhos que eu tenho é, de cada fichinha dessa, que foi assim, ao longo de muitas oficinas, eu fui pegando algumas dicas e foi aumentando aqui o jogo, tá? Então, aumentando as fichas. Eu vou falar de cada uma delas, para se vocês quiserem anotar, né? E já tem aí essa dica. Uso muito esse jogo, inclusive em festas, né? Quando é uma festa mais longa e eles pedem jogos e brincadeiras, esse das brincadeiras que mais as crianças gostam, ok? E adultos também, né? É, então eu tenho aqui perfume, ok? Eu vou estar passando cada uma dessas fichinhas para vocês. Alegre, ou poderia ser alegria também, né? Então aqui eu coloquei eu estou, né? A gente usa essa dica aqui, eu estou, aí a criança faz a expressão de alegre, eu estou alegre. Ou eu poderia dar a dica como sentimento, emoção, sentimento, alegre. Morto, bravo. Eu sempre coloco também, gente, bravo ou brava. Então, eu ponho barra ou azinho do lado. Porque a criança, na hora que eles começam a falar, então, vamos supor que eles podem tanto falar bravo, eu estou bravo, ou eu estou brava. Então, de qualquer forma, tá certo, tá? Louco ou louca. Eu estou namorando. Eu estou cansado. Grávida. Eu estou grávida. Eu estou triste.
Aqui eu estou lavando roupas com frio, pintando, cego, eu estou cego, eu estou apressado, poderia ser também eu estou atrasado, ok? Empinando pipa, chupando limão. É uma expressão muito legal. As crianças fazem como se estivessem colocando o limão na boca e fazem uma careta, muito bacana. É um personagem ou alguém, né? Ó, a dica. E é um bruxo ou uma bruxa. Ladrão. Mágico. Mágico. Mímico. Palhaço. Um personagem Batman. Vampiro ou Drácula. Ah, uma outra dica também que eu esqueci é natureza. Então aqui eu tenho a chuva. Poderia também ser o sol. Poderia ser trovão, ok? Manicure, profissão. Manicure. Jogador de futebol. Malabarista. Observem bem, as crianças confundem muito quando sai malabarista com equilibrista e o equilibrista com malabarista. Então fica bem divertido, ó. Cozinheiro ou cozinheira. Um equilibrista. Agora sim, um equilibrista. Vovô ou vovó. Uma bailarina ou um bailarino. Polícia. Costureira. Um piloto. Piloto pode ser um piloto de moto, né? Um motoqueiro. Pode ser um piloto de avião, enfim. Um rei ou rainha. Um balão inflável ou bexiga. Arco e flecha. Bambolê. Lupa. Cantor ou cantora. Um bebê. Uma peruca. Peruca. Um bêbado. Como vocês viram, está bem misturado aqui o jogo. Uma praia. Mas na hora de montar, vocês podem separar, né, por tipos e depois misturar tudo, né, ó. Uma espada. Um cemitério. Uma escola. Uma quadra. Pode ser uma quadra de futebol, uma quadra. Um lugar também, ó, floresta, uma floresta. Bola. Faca. Um ventilador.
um relógio. O relógio eles fazem de várias formas, né? Tanto pode mostrar o pulso, ou pode estar fazendo com o corpo, que é muito legal. Quando eles deitam no chão e fazem como se os braços fossem os ponteiros, né? Ou fazem às vezes em pé assim também, é bem bacana. Espelho, espelho, uma vassoura, um ping-pong, um jogo ping-pong, estátua, um pente ou escova para cabelo, um avião, jacaré, sapo, borboleta, coelho, macaco, saci, pinguim, vaca ou boi, cobra, estrela, mosquito ou mosca, onça, poderia ser onça ou tigre, elefante, galinha, foca, canguru, cavalo, papagaio, leão, tartaruga, porco ou porca, cachorro ou cadela, um pato, um gato, uma girafa, caranguejo, cinema, poderia também ser teatro, um parque, pode ser um parque de diversões, pode ser um parque natural, pode ser um parque, enfim, um playground, um escorregador, um óculos, onda ou mar, casa, restaurante ou sorveteria, um lugar, né, onde a pessoa vai comer, flor, pula-pula, uma chupeta, macarrão,
varinha mágica, circo, um teclado. Poderia ser um teclado de piano, um teclado de um computador, enfim. Importante que a pessoa fale teclado. Um chapéu. Um chapéu, que muitas vezes é confundido com a peruca e a peruca com o chapéu na hora de se expressar. Abacaxi. Abacaxi. Picolé. Batom. Bolsa. Skate. Pipoca. Bolhas de sabão. Chorando. Baile. Baile, as crianças também às vezes falam balada, também serve, né? Também vai significar a mesma coisa, quer dizer, ou coisas parecidas, semelhantes, ok? Essas são as fichinhas que eu tenho e é feito dessa forma. Então, eu coloco dentro de uma caixa ou dentro de um saquinho e as crianças vão escolhendo e vão fazendo essa mímica, né? É bem divertido, as crianças gostam muito, sempre pedem para que faça esse jogo. E eu pretendo melhorar colocando agora a imagem também nesse joguinho, como eu comentei com vocês, ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Podem estar comentando alguma coisa ou deixar algumas coisas ali no grupo também, né? Como essas fotos das carinhas, se vocês quiserem aproveitar, ok? Obrigada e até mais. Tchau, tchau. A nossa próxima oficina falando sobre palhaços e circo, ok? Com muitas curiosidades. Tchau, tchau.